Fala, fala podcast. Mais uma quinta-feira, 8 horas da noite. Fala podcast. Hoje estaremos recebendo a doutora Inês Brum, psicopedagoga, orientadora educacional, professora de educação especial. Eu esqueci de mais algumas coisas. Gostaria que a senhora também se apresentasse. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, tá? Fica à vontade, a gente vai bater um papo muito bacana, interessante. E acredito que será um grande aprendizado para mim e para toda a nossa audiência também. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou feliz de estar aqui. É uma oportunidade de poder compartilhar as minhas vivências e é muito bom trocar. Estou aqui para aprender também nessa troca. Isso é legal. Explica para mim. Eu já começo sempre puxando uma linha do tempo sobre a formação, o porquê da profissão e onde que isso tudo começou. Onde você escolheu ser psicopedagoga, orientadora educacional. O que que te levou a isso? Como que foi isso? Eu acho que a primeira paixão foi porque eu sou apaixonada por gente. Isso é bom. Sou apaixonada por ouvir, por acolher, por essa troca, né? Eu acho que partiu daí. Sim. Sempre gostei muito de criança e gostei muito de aprender. Aí, juntando tudo isso, deu a profissional. E o que faz uma psicopedagoga no dia a dia? Como que é feita aí? Como que você atua na sua profissão? Eu costumo dizer que psicopedagoga é um terapeuta da aprendizagem. Ela tem duas abordagens. A abordagem institucional, que atua no espaço escolar. Sim. Eu atuo numa abordagem clínica, no consultório, onde você faz avaliação psicopedagógica e também trabalha com a intervenção. A avaliação é quando você vai buscar, aquela mãe chega com uma queixa, geralmente encaminhada pela escola. No consultório. No consultório. Encaminhada pela escola, e você vai buscar saber por que aquela criança está com aquela demanda. Aí, depois da avaliação psicopedagógica, tem a outra abordagem, que é a intervenção, caso necessite de uma intervenção psicopedagógica. A maioria, às vezes, você encaminha para outros profissionais, para fonoaudiólogo, para psicólogo. Na realidade, poucos ficam. Quando o profissional ele tem uma linha bem fina, bem profissional, ele entende exatamente os profissionais que ele tem que encaminhar. E geralmente quais são as queixas que a mãe chega no seu consultório? É que a criança não aprende. A dificuldade no aprendizado na Dificuldade escola? na aprendizagem, dificuldade nas questões emocionais. As crianças, elas não se desenvolvem. A escola sinaliza de que ela não está dentro dos marcos de desenvolvimento. Isso é identificado pela escola ali, pelos professores. Pela escola. E algumas mães também. Elas têm uma linha bem fina e que ela percebe, e mesmo que a família ou a escola diga que não precisa, ela entende que precisa e ela vai buscar por uma angústia da mãe. Geralmente 100% real. E essas três profissões aqui que eu citei, psicopedagoga, orientadora educacional e professora de educação especial, elas são totalmente interligadas. Como que você atua nessas áreas aqui no dia a dia, né? A psicopedagoga também no consultório e na escola também. A orientadora educacional, acredito que seja mais na parte da escola, né? Da escola. A orientação educacional, eu sempre fui apaixonada. Eu tinha um desejo que eu queria ser orientadora educacional. Antes de eu passar no concurso, eu sempre preparei, eu sempre estudei como se eu fosse a orientadora educacional. É diferente do professor, total, é diferente. Né? O orientador educacional, ele é um mediador Sim. entre o professor, a família e a criança. Entendi. Eu atuo com adolescentes. Sim. Então, eita! É uma delícia. Eu imagino. É uma delícia, gente, todo dia. Você só escuta a reclamação dessa geração atual. Todo dia Imagina. é uma surpresa. Imagino. São coisas que, se você não estiver acostumada, se você não tiver um olhar de amor, de acolher... acaba só julgando, Você né? só julga. Mas eu tenho aprendido muito com eles, gostam dele, eles gostam de mim. Não. É uma oportunidade que eu tenho. Eu oriento hoje, atualmente, 200 alunos. Nossa. E, assim, é uma oportunidade maravilhosa. Eu gosto... Cada dia eu me surpreendo com eles. Me surpreendo às vezes positivamente e às vezes negativamente. Eu costumo dizer para eles, você chegou na minha sala, aqui você está segura. Eu estou aqui para te ajudar, não importa o que você fez. Eu sempre brinco, fala a verdade, porque a verdade, ela constrange, mas ela também liberta.
Eu só Verdade. posso te ajudar se você falar a verdade. E eu faço esse papel de mediação com o professor, com a família, porque está todo mundo pedindo ajuda. Quando o aluno chega na minha sala, ele está pedindo ajuda. O professor está pedindo ajuda porque não dá conta de lidar com aquele aluno, a família não está, e o aluno que não está dando conta. Que ser jovem não é Às vezes fácil. aquela coisa errada que ele faz ali na escola é uma fuga de algo que É está só um acontecendo. reflexo daquilo que ele está vivendo, às vezes, em casa, na família. Muitos transtornos, muitos diagnósticos, eu já participei, e você perceber, e você ir lá buscar, fazendo amnésia com a família. Eles gostam desse lugar. Eu sempre digo que quem orienta não pune. Quem orienta, acolhe e busca a solução. Bacana. E eu queria falar sobre um dos nossos temas que eu realmente fiquei assim, falei, poxa, eu nunca ouvi esse termo, que é uma família atípica. O que que seria uma família atípica? É, e como que você trabalha com isso? O que seria uma família atípica? Esse nome bonito, família típica, ele ele vem carregado de sentimentos, ele vem carregado de uma demanda muito forte, né? São famílias que receberam um filho que tem um laudo, que eles são especiais de alguma forma. Todos nós somos especiais, né? Sim, A intensidade do laudo, eu sempre eles têm um brinco, eu diagnóstico, né? sempre brinco que se buscarmos, todos nós temos alguma coisa, algum transtorno. Mas o que faz o laudo é a intensidade disso e a dificuldade que esses sintomas traz para a vida. Então, uma família típica é a família que recebeu um filho, sonhou, né? Que quando nós queremos um filho, a gente tem aquele filho idealizado. Olha, eu como pai de um menino de 3 anos, está na creche lá e está convivendo com várias outras crianças também. Eu, nesses últimos 3 anos, quase 4, eu percebi, né? Eu caí nesse universo de ser pai. Fantástico, né? É maravilhoso. E assustador, né? Também preocupante, porque Aham. uma das preocupações é justamente isso. Toda hora eu vejo alguém falando: olha, fulano tem espectro autista, é autista, ou tem um grau leve de autismo, ou tem um grau maior de autismo. Falei, gente, calma aí. Há um tempo atrás, assim que eu comecei a fazer terapia, eu escutava a todo momento que ansiedade, depressão, tudo é ansiedade, tudo é depressão. E hoje eu observo o quanto está sendo diagnosticado O o autismo. autismo. É. Quanto está sendo falado Você lembra e da fase do identificado. TDAH também? Também do TDAH também, foi também. Mas até onde isso é verdade, realmente está tendo, ou está caindo na conta do autismo, e às vezes não é, existe isso, e o porquê que está tendo tanto desses relatos, desses casos, desses diagnósticos. Sim. Eu trabalho em 2 escolas e eu vejo a demanda tem crescido. Mas o autismo sempre esteve aí. Sempre teve. Sempre esteve Então não é aí. uma moda Como o que está ansiedade, acontecendo. como ansiedade também sempre esteve. O que que Uhum. acontece? Na mudança, a informação, ela muda isso. Hoje os profissionais têm acesso à informação, os professores têm acesso à informação, as famílias têm acesso a essa informação. Mas pesquisas mostram que aumentou sim o caso de autismo. Realmente eram para cada 1.000 crianças, um autista. Agora, a cada 36 crianças, uma é autista. Caramba. E o que que gera isso? São vários, é multifatorial. Genética, pode ser de caráter genético. Geralmente é muito comum quando você descobre alguém da família com autismo, você descobre que tem outros Sim. na família, porque a questão genética é muito forte, chega a falar em 80%. É ambiental. A criança nasce prematura, ela já tem os genes, ela já tem a genética ali. Aí ela acaba ficando internada, vai para UTI, acontece, tem algumas doenças também que podem manifestar o espectro quando é genético. E tem também, tem 2% só que a gente não tem explicação. E também eu acredito que até nós estamos hoje expostos a muitos metais pesados. Não se tem uma Uhum. explicação, mas existem pesquisas claras que já é definido que 80% é genético. 80% genético. Eu lembro que na minha infância eu tive um primo e era um grau de autismo assim bem alto, assim, bem visível.
Não tive contato com ele, se afastou da família, assim, por conta da mãe, né? Se Sim, afastou. E hoje eu já vejo, assim, autistas levando a vida normal. normal, comum, É. estudando, alguns extremamente Sim, inteligentes. Quais são as características do autista? olha, tem muito, o nível de suporte, ele é muito camuflado. Ele sofre mais e o diagnóstico dele geralmente vem mais tarde. Em meninas, muito mais. As meninas camuflam muito mais esses Uhum. sintomas e é muito comum hoje, você vê nas redes sociais, artistas, pessoas descobrindo pessoas na vida real, aqui, real, não que o artista não seja real, Sim, né? sim. Na nossa convivência, descobrindo com 30, 40 anos que tem autismo, Com nível de 30, suporte. 40 anos. Isso. Aí a Mas por pessoa que esses 30, 40 anos? Ele só vem à tona depois ou sempre teve ali, mas nunca foi observado? você não vira autista. As pessoas, fulano virou autista. Ninguém vira autista. Você Não nasce, nasceu, você nasce, e tem algumas crianças que camuflam isso melhor, as meninas, porque nós mulheres, nós somos muito espertas, né? Nós conseguimos disfarçar muitas coisas, dar conta de muitas coisas. Isso é um prejuízo muito grande. E se a criança tem um potencial cognitivo alto, isso também retarda esse diagnóstico. Se a criança tem um temperamento também mais brando, retarda. Se a criança tem comorbidade, o que é comorbidade? É quando você tem um transtorno dentro do outro. A criança tem autismo e tem TOD, que é transtorno opositor desafiador. A criança tem TDAH e a criança tem deficiência intelectual. Então, tudo isso depende. A comorbidade, ela traz mais isso em evidência. Mas quando a criança... E muitas vezes as crianças têm dupla excepcionalidade. Ela pode ter autismo e ter altas habilidades. Aí a criança, isso também fica despercebido, Sim. mas o nível de suporte ele sofre muito. Por ser mais difícil de identificar. Porque ele tem questões sensoriais, eles têm Sim. seletividade de alimento, questões sensoriais, eles têm, às vezes, fulano é nervoso, Uhum. o filho de fulano é muito agitado, ele tem estereotipias, mas que às vezes fica camuflada no meio disso aí tudo. E a família nem sempre percebe, porque tem a negação. A negação é muito comum, Pelas famílias, e né? muito comum paterna. A Principalmente mãe normalmente não é regra, existe também materna também, mas o pai geralmente fala assim: mas eu sou assim, e porque o homem ele não gosta de mais largadão, não, não o homem não gosta de tão. sofrer, o homem é esperto, É, ele não gosta de sofrer. Ele tá ali, meu filho tá ali, tá seguro, tá não gosta de bom. médico, não Não gosta de gosta de hospital. médico, tanto que eles morrem 7 anos mais cedo que nós, né? É uma É. pena, né? A gente teve aqui um médico cardiologista, ele falou isso, que no hospital dificilmente o homem vai por conta própria para fazer exames e quando vai é carregado pela mulher. Vai carregar a mulher e às vezes quando vai é fatal. Nós É somos mais mais relaxado. corajosas, com todo É, respeito a vocês. não deixa de ser. O A homem gente fica resfriado, já. não sou feminista, não gosto, acho que não é inteligente o feminismo. Acho que a gente precisa um do outro, né? Sim, Mas nós somos mais corajosas, nós encaramos as coisas. verdade. Eu Também não concordo desequilibramos também. mais fácil também, Sim, tá? Fazemos mais barulho, tem uma recompensa, né? é. Mas o pai, geralmente, é um grande impedimento, eu vejo na clínica psicopedagógica, geralmente esse desafio do pai, porque a mãe tem que ir sozinha buscar esse diagnóstico, porque nem a família, ninguém valida isso, acha que ela está inventando, que ela está ansiosa, e isso é muito importante. Eu estou gostando muito dessa oportunidade, Sim. porque são coisas que acontecem dentro da casa da gente. Só quem vive sabe. É. E no caso do grau mais alto do autismo, quais são as características? Geralmente, o nível 3 de suporte, que era o antigo severo, a primeira característica é que é não verbal. Uma das características é que a criança não fala. Ela tem dificuldade na comunicação, ela tem dificuldade. Geralmente está associado o nível 3 a outras comorbidades também. Ela tem dificuldade, a criança é ingênua, ela não tem uma capacidade de atravessar uma rua, de mexer num fogão. Então, ela está totalmente dependente de outro adulto, tanto Entendi. para socialização, para comunicação e para as questões da vida diária. Mas nesse caso também já identifica mais cedo também. Mais cedo, mais cedo.
E esse nível, ele não é fixo, tá? A criança pode ir do nível 2, ela pode ir Ela para pode 2. de 1 para 3 ou de 3 para 1? Pode. Então, demanda muita terapia. Muita terapia. E aí que entra a Pedagogia é um dos canais. um dos canais. Tem O fonoaudiólogo tem o também. fonoaudiólogo, tem o terapeuta ocupacional, que é muito importante. A questão da seletividade de alimento. Junto com o autismo, pode vir um transtorno do processamento sensorial. A criança não quer colocar roupa apertada, Uhum. ela não sente frio, Caramba. ela não sente. Tem criança que pode estar frio que for, ela A questão do barulho também o está barulho, relacionado? sim, sim, a sensibilidade auditiva muito grande, isso perturba ela Sim. e isso precisa ser trabalhado. E muitas não aceitam também o abafador. Eu já vi em alguns É, lugares, eventos públicos que eu fiz, com um abafador no celularzinho ali, no mundinho no dela. mundinho delas, mas elas veem tudo, tá? A gente tem a ideia de que o autista ele não vê nada, mas ele vê tudo, ele sente tudo. Ele às vezes não. A ideia de que o autista não tem empatia, ele tem sim, porque ele tem uma maneira diferente de sentir, enxergar o mundo. de enxergar o mundo. E essas famílias aí atípicas, como que geralmente a família lidar com isso, com esse diagnóstico? Isso é um processo. Principalmente a mãe, né, que você... Eu não estou defendendo as mães porque eu sou Não, mulher, não, tá? Tudo bem que nós, mulheres, a gente sempre aproveita para falar bem da gente, claro. que é justo, Se a né? gente tiver oportunidades aqui no Fala também para poder enaltecer, a gente vai fazer, até porque todos nós viemos delas, né? Sim, sim, com certeza. Eu falo porque a mãe, ela conhece a criança, o choro da criança, quando é de dor. Eu sei que eu conheço o choro do aluno. Imagine a mulher em si, ela tem uma sensibilidade, né? A mulher, o que que acontece? A criança nasce, você sonha com aquele filho, tem a gestação, tem todo um processo. Aí a criança nasce e tem um marco de desenvolvimento. À medida que aquela criança não dá conta daquilo, Já chama já atenção. chama atenção. Aí primeiro vem a negação, né? Ah, vamos esperar, cada criança tem seu tempo. Às vezes leva no pediatra, o pediatra também fala, não, mãe, isso é muito preocupante. Cada criança tem seu tempo? Tem. Mas tem um marco de desenvolvimento. Sim. A criança até determinada idade tem que sustentar o pescocinho, ela tem que gatinhar, ela tem que sentar, A gente ela tem que observava isso falar. no nosso filho, assim, lá em casa. Assim, poxa, já era pra estar falando. Não tá falando, mas, pô, já tá andando. Então, calma aí, Sim, não tá falando ainda, mas já tá andando. Ou então não tá andando, mas já tá falando. A gente observava sempre com atenção também. No final, as coisas foram se encaixando, a né? informação, ela tirou o nosso sossego, né? Quando você vê a informação, ela é muito boa, porque ela leva você a um diagnóstico cedo, a intervenção precoce é muito importante, mas em compensação, a gente fica angustiado, né? Fica até uma certa paranoia, né? Parando, você compara, aí você vai lá na internet, pesquisa, aí Já você, recebe uma notícia, um você diagnóstico faz uns ruim, 5 já... diagnósticos do seu filho, mas na realidade, pai e mãe não foi feito para diagnosticar. Pai e mãe foi feito para ser pai e mãe. Eu tenho essa experiência própria. Participei do laudo de várias crianças. Eu não sei nem contar quantos. Mas na hora do meu filho, eu precisei pagar uma avaliação neuropsicológica. O seu filho também tem o Eu tenho um filho diagnóstico? de autismo. E Diagnóstico de você autismo. precisou, mesmo você sendo uma profissional, você já era uma profissional antes. Eu acredito, você me perguntou lá no começo, por que que eu fui atrás disso? A gente inconscientemente, às vezes, a gente vai buscar pela via intelectual a resposta para questões suas. Eu percebi no meu filho, desde até 3 anos, o desenvolvimento dele foi normal, dentro do esperado. Não existe ninguém normal, né? Não Sim. acredito nessa normalidade, nós somos únicos e originais. Eu percebi que ele perdeu algumas habilidades que ele tinha. Ele socializava, ele brincava, e de repente ele começou a ficar mais introspectivo, e muito inteligente, ficava mais nas redes sociais, dominava redes sociais há 18 anos atrás, que ninguém dominava, ele dominava. Nunca deu trabalho, que tinha um bom temperamento, um potencial cognitivo muito grande, mas eu sempre procurava os profissionais, e eu falo muito dessa importância de validar a opinião da mãe. O pai brinca, não, mas ele é como eu, não tem nada de errado. Uhum. E eu fiquei 15 anos buscando. 15 anos. 15 anos. E quando que você recebeu ali o diagnóstico mesmo? Uma mistura de alívio, né? Porque você sabia que você não estava viajando, que você não estava louca, que eu sempre Até acredito. porque 15 anos ali, 15 anos você até levava. você duvidou do seu diagnóstico, Eu né? acho que eu não duvidei, não. Não? Não. Eu não duvidei, não.
Eu sempre Sempre sou. flexibilizei a vida dele. Eu sempre fiz as terapias Sim. por instinto, né? Fui buscando, né? Geralmente o autismo ele tem um atraso na questão motora. A questão da motora dele tem um atraso. Ele tem dificuldade na socialização. O meu filho tem seletividade alimentar muito séria. Então, eu sempre suplementei, levava no pediatra e falava, mãe, dá isso daqui. Toda mãe sabe o que tem que dar. Mas a criança que tem seletividade, ela não come. E ela fica desnutrida. Eu sempre suplementei por conta própria. Não recomendo ninguém fazer isso. Sim, mas você também tinha uma formação. Mas eu fiz Uma orientação. com Mesmo. orientação e com meu instinto de mãe. Muitas vezes o instinto de mãe fala muito forte. E até que eu consegui. Porque é muito sutil. Quando não incomoda ninguém, mas a criança sofre. O Sim. adolescente, ele sofre. O meu filho tinha prejuízo na socialização. Uhum. O restante, ele é totalmente... Ele consegue dar conta das questões do dia a dia. É um menino articulado, inteligente. Sim. Mas a socialização foi um prejuízo que ele teve. E esse diagnóstico tardio prejudicou ele. Por isso é que Se tivesse ido lá atrás, teria. eu sou muito a favor de você escutar. Eu sempre na clínica eu pergunto para a mãe. Quando a mãe vem com uma queixa, na primeira entrevista, eu falo, mãe, eu acho que a mãe tem o ouro. Estou defendendo a mãe também não, tá? O que acontece? Eu falo, Mas mãe, geralmente é o a que mãe você acha? Eu que sempre leva, pergunto para né? a mãe, você acha que o filho tem alguma coisa? O que você acha, mãe? Essa pergunta eu nunca deixei faltar na clínica. E 80% das vezes as mães tinham razão. Contrariando, às vezes, a escola, contrariando a família, porque para que eu vou saber aquela coisa? Nós temos um véu que não deixa a gente ver aquilo que traz sofrimento para a gente. Por isso que, às vezes, a gente tem a negação. Uhum. A negação é um mecanismo de defesa. A gente não faz por maldade, a família não faz por maldade. Que é um véu emocional que a gente tem, porque quem gosta de sofrer? Quem quer sofrer? No meu caso, eu fui buscando especializações. Eu não sabia por que eu buscava, mas eu sabia que tinha uma resposta ali que eu queria. E eu tive mais 2 filhos com outro diagnóstico, mas de transtorno, que eu corri atrás sozinha também. Não me orgulho disso, né? Mas eu acho que o instinto materno é muito forte, é algo muito, muito de Deus, né? Uma coisa fantástica. Bacana. E os desafios que essas mães elas recebem nesse processo de diagnóstico? Primeiro vem o julgamento. Ele é assim porque você mima demais. Isso aí. Porque você protege demais. E os desafios são muitos, porque os tratamentos são caros. Para você ter acesso a uma avaliação neuropsicológica, é uma demanda financeira grande. Para você ter acesso, geralmente esse diagnóstico ele começa com a sinalização da escola. A escola é muito importante. Eu costumo dizer aos meus pais que eu vivencio isso no dia a dia. Eu sou do bem, porque toda vez que eu chamar e convocar, relaxa o coração. Eu estou querendo ajudar o seu filho. Mas a escola também, por estar recebendo aí essa demanda de tantos diagnósticos, ela também erra às vezes, pode, tipo assim, rotular a criança como se ela tivesse algo e não tá, ou não. Na maioria das vezes a escola tá certa também. Olha, Porque eles têm um preparo para isso. existe, eu vou falar por mim, tá? Sim, Existe, onde tem ser humano tem erro, né? sim. Tem a demanda, e a escola não foi feita para dar laudo para ninguém. A gente não pode dizer na escola, fulano é TDAH. Geralmente, Às vezes é só bagunceiro e tá às querendo vezes o professor tem muita, colocar um diagnóstico tem nele. muito essa fala. A escola, como a mãe e o pai não foi feito para trazer diagnóstico, é importante validar essa fala. A visão do professor também. Eu sempre escolho alguns professores que têm uma sensibilidade onde eu busco essa resposta que eu preciso. O que acontece? A escola erra sim. Muitas vezes que a criança tem questões, já chegou crianças no consultório que um diagnóstico que não aprendia, e a criança tinha questões emocionais. Outra criança tinha 3 de miopia, a criança não enxergava. A outra criança tinha um bloqueio emocional. Então, Tem vários outros é um casos. caminho, o sinalizar, mas é muito importante escutar a escola, porque é um olhar de fora. O nosso olhar é um olhar de família. O olhar de família é um olhar de amor. Não que a escola não ame, a escola ama aquela gosta da criança. Mas a questão é que é um olhar sem aquele vínculo familiar, que a gente às vezes tem a negação nisso aí.
Então, o olhar da escola é fundamental. Mas existem os profissionais despreparados, sim. Sim. Normalmente a gente faz essa triagem. Geralmente, a equipe de suporte pedagógico e a orientação educacional, que vai buscar nos professores, com os professores, essa resposta para a gente conversar com o pai e a mãe para buscar uma avaliação multidisciplinar. Então, é uma questão muito fina. Não é uma coisa assim, eu olhar, isso aqui tem autismo, isso aqui não Sim. tem. Não é assim. Tem todo um Você filtro tem ali todo um filtro. A escola é o por primeiro. profissionais, né? Um Isso. filtro de profissionais para poder chegar a um Vai diagnóstico. chegar. E muitas vezes o professor está sobrecarregado. O professor Sim. está com uma demanda. Escola 15, tem 20, sala de 30 aula que a criança alunos. tem 4 autistas. E cada um no nível de suporte. E o professor tem mais 30 alunos dentro da sala. Então a gente tem que olhar para o professor também com muito carinho, com muito respeito, porque é um profissional importante nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, e que está sobrecarregado, e que nem sempre tem o suporte que precisa. Sim. Então, mas é um caminho. Depois desse caminho, normalmente é orientado para o psicopedagogo, que ele faz essa questão dessa avaliação. É um caminho longo. Aí, no final, é o neurologista, o neuropsiquiatra, o neuropediatra que fecha esse laudo. E é um caminho custoso também para essas mães? Muita coisa. Nós não temos uma estrutura de políticas públicas que dê suporte nem antes do diagnóstico e nem depois. Para você, nesse processo todo que eu estou falando, isso custa muito dinheiro. Sim. A família faz muito sacrifício. E o que acontece? Aí depois vem a segunda parte, que é muito dispendiosa. Para você manter uma criança em todas as terapias que elas precisam, Isso. você tem que estar na classe média alta, porque nem sempre você consegue. E no caso de uma família que não tem essas condições, ela acaba. Perecendo. Essa criança acaba ficando sem os recursos que ela precisaria para sair de um nível 3 para o nível 1, E para a aí que eu criança ia ter falar, funcionalidade. exatamente o que eu ia falar. E às vezes ela tem um nível 1 e por não ter essa condição, ela pode. Ela pode ir para o 2 e para o 3. Isso que E eu. o diagnóstico tardio também traz isso. Porque enquanto mais cedo a intervenção precoce, já tem hoje, a nível federal, políticas públicas já olhando para essa intervenção precoce, desde a creche. Já tem prefeituras Sim, que já trabalham com isso, que já tá. E nós temos também nas escolas sala de recursos multifuncionais. Eu trabalho como professora da sala de recursos multifuncionais, onde você vai trabalhar a criança já com o laudo ou com o parecer pedagógico que necessita, que está em investigação, em cima dessas questões para trabalhar, as questões que a criança precisa desenvolver. é uma regra o autista nível 1. Ele pode sim ir para o nível 3. O nível 3, todos os níveis 3 podem baixar para o nível 1 ou não é uma regra? Não é uma regra, porque o nome é espectro autista. Por que Aham, espectro? Porque cada um é único. entendi. Porque a criança ela pode ter autismo e deficiência intelectual. Ela pode ter autismo e TDAH. Ela pode ter autismo e TOD. Depende Sim, muito. É cada um. Você tem autista nível 3, eis que faz uma coisa, o outro não faz. Então, sim. é muito único. Você não tem como. Até o nível 1, eles são muito únicos. Depende da comorbidade, depende da intervenção, quão cedo ela chegou, o tempo de intervenção, quando começou essa intervenção e como que ela vai reagir. Então É existe a um desafio. possibilidade, mas não é uma Não regra é uma subir garantia. ou descer Não, não é uma de nível. garantia. Tá, Não é uma essa dúvida que garantia. eu tinha por conta Mas de uma fala que a gente teve, eu falei, pô, mas calma aí, é uma regra, por conta até da questão financeira. é, Senão, a pessoa que tem uma condição financeira inferior, ela fica tem, ela prejudicada. fica mais prejudicada Ela ainda, fica né? mais prejudicada. Por isso eu queria saber se é uma É, regra, ou seja, a pessoa que tem uma condição financeira muito boa, não quer dizer que o filho dela com nível 3 vai, mesmo com muita não, grana, não, vai chegar ao nível 1. Então era não, essa a minha não, dúvida. não tem garantias, Tá. porque é espectro. E quais são esses tipos de terapia? É terapia ocupacional, É psicólogo, musicoterapia, né? é o psicólogo, a Ter- psicopedagoga, e tem ecoterapia, tem outras terapias. O plano de saúde, ele já cobre algumas coisas Sim. bem significativas. O plano de saúde, ele dá, quem tem acesso ao plano de saúde consegue mais acesso.
A gente tem também essa questão, muitos têm direito, uma criança, o autismo é considerado deficiência, tem direito ao BPC Loas, mas é muito pouco. É claro que já é um ganho, mas é muito pouco para dar conta da demanda que precisa. E deixa eu perguntar à senhora. Autismo acaba sendo tentador, né? Para falar, porque é uma coisa que está muito Em alta. em alta, e como é único, é espectro, você fica confuso. A gente que trabalha com isso, diariamente, todo dia a gente se surpreende. Os, os pais ficam confusos também, né? Ficam, porque essa demanda, o dia a dia de uma mãe atípica, de uma família atípica, é muito difícil. Eu pergunto, a gente estava falando sobre o plano de saúde e rapidamente eu fiz uma pesquisa aqui. São somente 25% da população brasileira tem acesso a plano de saúde. Uhum. Acho que isso é muito pouco. É Você muito pegar aí pouco. escolas da rede pública, provavelmente Não, esse número vai com certeza. ser muito menor. E a demanda, assim, às vezes uma escola. Tem escola que tem 20, 30 autistas. Sim. Aí você fala, mas agora realmente tem mais. Mas tem muito autista que já era autista, que sofreu há muito tempo. Ele sofreu há muito tempo, está sofrendo há muito tempo, a família acaba flexibilizando, a família acaba se adaptando, mas a criança sofre, o adolescente, na adolescência isso se intensifica muito, potencializa muito mais esse E sofrimento. diante desse diagnóstico aí, essa mãe, esse processo aí de diagnóstico essa mãe, quais são as principais coisas que ela sofre, emocionalmente, ali falando, que deve ser uma barra. Você saber ali quem você mais ama receber um diagnóstico e demanda de um cuidado extremo, né? É assim, a questão emocional é muito forte. Tem pesquisa que dizem que o estresse de uma família atípica, de uma mãe atípica, é considerado um soldado em guerra. Porque as coisas comuns do dia a dia, tudo exigem, tudo pede, é uma logística. Você vai numa festa de aniversário, muitas crianças não são convidadas porque são autistas. Uma vez eu vi um relato de uma mãe falando que ela já fez várias festas que a família não vem. Então ela ficava com o filho ali e com a festa. Toda vez que eu faço entrevista com essas mães, eu fico assim, é, me humaniza. Eu fico pensando, como é difícil, né? Você leva a criança no parquinho e a criança, todo mundo brinca, e seu filho não dá conta das coisas mínimas. Na hora do alimento, você alimentar uma criança com autismo, nem todo autista tem seletividade Sim. alimentar. Mas é muito difícil, porque aí as pessoas falam assim: é porque você não força. Ela não come, a criança não come, e ela fica desnutrida, mas ela não come. É a criança que come só aquele alimento. Então, são coisas do dia a dia, tomar um banho que dificulta, cortar cabelo, questão sensorial, Sim. muito difícil para cortar cabelo. É uma coisa simples, né? Coisas que você faz naturalmente. E tem, além dessa questão do dia a dia, que é uma demanda muito difícil, se mudar a rigidez cognitiva no autismo, você muda alguma coisa, ele não consegue lidar com. Ele lida só com aquilo que está certinho ali. Uhum. Você mudou. E ele entra em crise. Eles têm crises porque eles não conseguem lidar. E não adianta, você tem que tentar acalmar. E a gente vê na escola quantas vezes, mas tem muita coisa bonita também. Às vezes, eu assisto na escola, eu fico vendo quando uma criança dá uma crise, um autista dá uma crise, os próprios coleguinhas, Coleguinhas. que eles vão, afastam as cadeiras, aí às vezes machucam eles falam, não, mas ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que está fazendo. Então, Eu, tem caminhado a inclusão. eu recebi um relato do meu filho na creche. Tem uma coleguinha que tem síndrome de Down. E na reunião foi falado que todos os coleguinhas cuidam dela. E falou que o meu filho, que quando ela tá comendo, às vezes a massinha ou com alguma coisa do lápis na boca, ele já corre e fala, não, não pode. Ele tem 3 anos. Gente, que gracinha. E às vezes, quando ela tem alguma crise ou algum outro probleminha, que ele tá sempre do lado ali, ele mais uma ou duas coleguinhas estão sempre do lado dessa amiguinha, ajudando. Então, realmente, desde pequenininho, meu filho tá com 3 anos, ela tá na turma dele, acho que desde o ano passado,
que já tem esse cuidado ali com aquela amiguinha. Isso é legal, já começou desde cedo. Então, assim, nós pais já sabemos da história, a gente já vai encaminhando para caso tenha isso lá na frente, outros coleguinhas, para ser aquele amigo, aquele colega Sim. que acolhe, não que se afasta, que, enfim. Até para ele tá se tornando uma pessoa melhor ali Com também, certeza. né? E nós também estamos A, aprendendo com ele. a inclusão, ela humaniza a gente. Ela desespera às vezes, sabe? Eu fico pensando no professor, eu fico olhando, eu entendo a angústia do professor, mas ela humaniza, ela faz a gente ver a vida como que ela é. O sol nasceu para todo mundo, né? Às Uhum. vezes a mãe, a típica pergunta, por que eu? Mas por que o outro? E essa escolha, o sol nasceu para todos. E o fato da pessoa ter um diagnóstico, ela não faz dela inferior a ninguém. A sociedade precisa caminhar muito nesse sentido, de entender que o que é diferente eu só não domino, mas não é menor que eu. Normalmente, a gente vê as mães atípicas muito, eu brinco que é um ranço de rejeição, né? Uhum. Às vezes ela naquela ânsia de proteger o filho, ela acha sempre que todo mundo está rejeitando o filho. Eu falo essa palavra ranço até feinha, né? Uhum. Que é um ranço de rejeição. Mas nem todo mundo faz isso. Tem muita gente que acolhe também. Às vezes as pessoas falam assim para mim: você nem parece mãe atípica. Eu falei: por quê? Tem que ter cara, né? Porque a pessoa tem que ter cara de vítima, de sofrida. Você passa por aquele luto? Tem o luto, sim, que todo laudo tem um peso. Ele traz um peso familiar. O laudo, na realidade, ele tira o direito da gente de morrer em paz, né? Porque você fala assim, o que que vai ser do meu filho? Eu já ouvi mãe falar que queria que a filha morresse junto com ela. Ela, Porque depois não, eu já pensei nisso, cara. é, De ver, às vezes, aquela senhorinha bem velhinha com um filho, que você vê que é totalmente dependente dela. E eu fico pensando assim, já de cara você vê que é só ela que tá ali por aquele filho. é. E Pessoas que você vê sempre a mãe, às vezes eu não sei a história. Às vezes o pai pode estar trabalhando somente. mas Mas normalmente geralmente quando eu via era sempre ela é, com a mãe. Falei, e quando essa senhorinha se e for? tem uma estatística que uma grande maioria dos pais abandonam a mãe, que não dá e Sim, o eu filho acredito, eu porque acredito. a gente julga, mas a gente não está aqui para julgar É, eu também, né? O que acredito. que a gente tem? Tem gente que não dá conta de uma coisa maior, Uhum. não Mas na aguenta. verdade não tentou pra ver se realmente É, aguenta, né? Porque é, a mãe não teve essa opção e tá porque aguentando. o amor de mãe é algo inexplicável. E o amor de uma mãe atípica é, é, é quase é quase divino, porque ela tira forças onde ela não tem, ela tira esperança e ela dá conta mesmo sem ela conseguir, ela dá conta. Então, tem um médico que ele fala, o doutor Tiago, que quem salva autista é mãe. Acho que a mãe, eu tô, claro que eu estou aqui falando só das mães, das mulheres, Sim. mas isso aí é real. Mas mãe de autista morre, mãe de criança especial morre. Nós E morremos. como que fica essa criança No depois? meu Essa caso, criança ou esse, esse adulto, os né? meus Enfim. filhos, o pai faleceu. Aí você perde a tranquilidade até para morrer. Mas por isso que é necessário a gente investir na independência dos filhos. A gente precisa, às vezes, acreditar mais no filho da gente do que no laudo. Porque o laudo é só um papel. O laudo é só um papel. E isso exige, como que eu falo, uma demanda emocional muito grande, mas essa força é necessária, porque nossos filhos precisam sobreviver. Eu ouço muito essas falas da mãe, eu queria. A coisa que uma mãe mais teme na vida é perder um filho. Mas eu já ouvi várias mães dizendo Nesse caso, eu preferi que que vai preferia que o primeiro. filho fosse primeiro. Mas ela não fala isso Pra por ele não para sofrer ele não sofrer. depois, E sim. essa mãe não fala isso por desamor. Porque eu consigo ver isso como um amor tão forte, de que ela decide passar. Para ela é mais fácil ela passar Ter essa dor, por essa dor do que eu ver o filho sofrendo. sofrendo por não É, conseguir tocar a vida, aí né? eu falei para a mãe, falei, mas a gente pode pensar em tutoria, a gente pode pensar no tutor, né? Às vezes a pessoa na classe mais desfavorecida não consegue visualizar isso, né? Mas Deus, ele sabe o que faz, né? Então, as mães podem morrer sim. E a solução, eu creio nisso, eu creio. Eu sou uma mulher muito esperançosa.
Bacana. Eu tenho esperança na vida, eu tenho esperança em Deus, eu tenho esperança até no ser humano, por mais esquisitinho Que que ele eles seja. tentem provar que não é para ter esperança, né? Porque a esperança e a fé é o que faz você acordar e acreditar. Verdade. Você pode buscar de alguma forma e você tem que trabalhar. A gente precisa ser proativo também. Não adianta você ficar hoje esperando que o futuro vai ser construído. Não. Todo dia a gente precisa avançar. Eu entendo que meu filho precisa avançar cada dia. Doutora, para a gente dar um recado aqui para essa mãe, mas vamos falar também na família como um todo, que assim como a gente vê muitas mães sozinhas ali cuidando do filho, mas também tem famílias. Essa família Sim. que recebe o diagnóstico, o que você poderia falar para confortar ela? Não percam a esperança. Existe esperança além do laudo. O laudo é só um papel. Um papel que te ajuda, que te dá norte, que te mostra para onde você vai. Porque às vezes sem o laudo você não tem muito suporte para buscar ajuda. Não acreditem no laudo. Acredite no seu filho. Acredite no seu filho. E acredite quando as pessoas acreditam. Muitas vezes a mãe, a família, o professor acredita no filho que ele pode ir além. Mas a mãe, em busca de buscar o direito do filho, ela fala: não, mas meu filho é autista, meu filho tem isso, deficiência intelectual, ele precisa que dê uma coisa mais fácil. Acreditem nas pessoas quando acreditarem no seu filho. E acredite nele E também, né? acredite nele, porque ele não pode avançar como o outro, mas cada dia ele vai avançar um pouco mais. Não desista dos seus sonhos. Outra coisa que eu sempre pergunto quando eu faço entrevista com as mães: qual é o seu sonho? Porque antes de ser mãe atípica, nós somos mulheres. Nós passamos pela todas as fases da mulher, nós passamos pela menopausa, nós passamos pela a fase de construção da carreira, e muitas vezes o diagnóstico, ele mata o sonho da mulher. E às vezes eu vejo menina de 20 anos dizer que não tem sonho de nada, que o sonho dela é só o filho. Não, o filho é parte dos nossos sonhos. Mas atrás de uma mãe atípica tem uma mulher e ela tem direito ao relacionamento, ela tem direito à profissão, ela tem direitos, o mesmo direito que toda mulher tem. O laudo não veio para acabar com nossos sonhos. Às vezes você não consegue, pela dinâmica e demanda de vida, sair para ir para uma faculdade presencial, mas você pode fazer online. Online, Você né? pode fazer um curso técnico. Não desistam de estudar. Mas também Porque de querer evoluir, né? eu penso o seguinte: toda vez que você investe em você, você está investindo no seu filho. Eu tenho essa fala com toda mãe que eu atendo. Pergunto: qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é que meu filho. Não, não, esse é o sonho do seu filho. O seu como pessoa, como mulher. Na realidade, as demandas que eu tive na vida, às vezes, quando a gente está formado, está bem encaminhado profissionalmente, você está realizado, as pessoas pensam que foi fácil. Não, a dificuldade foram todas. Mas você acreditar, você esperançar. Porque às vezes a gente tem esperança que algo vai mudar. Não, tem Sim. coisas que não vão mudar. O meu filho que é autista, ele vai continuar sendo autista. E você Isso, tem preparado ele para ele poder viver eu também preciso no... preparar ele para viver, porque eu não sou eterna, nem tenho essa e para pretensão. ele ter também a vida É, dele, casar, poder fazer as sim, coisas que o ele desejar autista, fazer. ele pode sim sonhar também, por que não? Sim. E não só o autista, você precisa acreditar nisso, de que você além de ser, você não é só mãe atípica, você é mulher, você é pessoa, você merece tanto ser amada, ser acolhida, você merece ser realizada profissionalmente. Eu uso a minha profissão para ajudar o outro. Sim. Essa pode ser uma motivação. Bacana. Essa é uma motivação. Deixa eu perguntar, a família que quiser procurar aí essa ajuda, como que ela faz para procurar a sua ajuda? Pode entrar em contato Pode também. através do WhatsApp, As redes porque sociais a senhora usa isso, também? eu uso, porque esse suporte, eu costumo, tem, Tirar dúvidas também, sim, né? tem paciente meu que eu atendi há 10 anos atrás, que já é homem, Legal. e quando a família precisa, eu estou ali para dar suporte. Então, a gente vai deixar as redes sociais e o telefone na descrição do vídeo, Sim, tá bom? sim, Eu agradeço a sua participação. Acho que a gente ainda tem assuntos para vários outros episódios. sim, estou amando isso aqui, queria fazer isso aqui E todo dia. a senhora sinta à vontade quando a senhora tiver um tema, um caso que a senhora
queira compartilhar com a gente, entre em contato, que as portas vão estar sempre abertas, tá? Tirar as dúvidas também, fica à Sim. vontade. Aqui o Fala Podcast, eu costumo falar isso para todos os convidados que vêm aqui. Aqui não é só um bate-papo ou uma entrevista de um dia. As portas estarão sempre abertas. Isso é um As nossas canal, é um exatamente. canal, né? As nossas redes sociais estarão sempre abertas para eventos, para momentos que quiser trazer uma questão que vier à tona, às vezes é algo que pode estar acontecendo na mídia. Olha, Robin, gostaria de abordar esse tema que está em alta e vamos lá. As portas estarão sempre abertas, tá? Foi um prazer tirar as dúvidas, entender um pouco sobre o tema e só gratidão pela sua participação aqui hoje, tá bom? A gratidão é minha. Foi um prazer. Eu ficaria aqui o dia inteiro. Voltaria aqui, faria isso aqui todo dia, porque Bacana. é muito interessante essa oportunidade. Eu De agradeço falar, essa claro. oportunidade de poder veicular uma coisa que acontece em tantas famílias. E a oportunidade que eu tenho também, como profissional, como mãe, como pessoa. E tudo isso humaniza a gente. Eu acho que a gente está aqui nesse mundo para crescer e para ajudar o outro. Senão não teria sentido, né? É isso. Muito Eu, obrigada. eu que agradeço. A gente recebeu aqui a doutora Inês Brum. Próximo episódio, quinta-feira, 8 horas da noite. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar muito aqui o nosso episódio. Tiagão, as perguntas, as dúvidas, pode colocar na descrição. A gente vai estar respondendo, encaminhando para a doutora também, tá? Até o próximo episódio. Tiagão, obrigado pela sua participação de sempre. Tamo junto e até a próxima. Valeu!